No último dia de abril de 2023, a câmera de corpo de um policial de Las Vegas capturou uma luz brilhante no céu, como se um objeto maciço estivesse caindo, e a sequência dos fatos tornou-se algo como uma perseguição a uma criatura estranha. O que realmente aconteceu em Las Vegas naquela noite? Nos últimos anos, os avistamentos de objetos voadores não identificados, ou OVNIs, têm sido pauta de intensa especulação e fascinação. Embora muitos avistamentos de OVNIs tenham sido descartados como fenômenos naturais ou enganos, houve casos recentes que parecem desafiar as explicações convencionais. No último ano, vários avistamentos de OVNIs chamaram a atenção de especialistas e entusiastas em todo o mundo, deixando-os perplexos e questionando a existência de inteligências extraterrestres. O caso mais recente ocorreu na cidade de Las Vegas, estado de Nevada, nos Estados Unidos. Tudo começou quando um policial conversava com algumas pessoas numa calçada, quando a câmera de vídeo acoplada ao seu uniforme capturou o que pareceu ser um grande objeto luminoso caindo dos céus. As imagens mostram isso claramente, mas não dá para identificar o que pode ser. Talvez um pedaço de lixo espacial? Talvez um meteorito? Talvez um disco voador? Tanto o policial quanto as demais pessoas que ele conversava testemunharam aquele estranho fenômeno. Cerca de 40 minutos depois, uma chamada para o 911, o clássico número emergencial americano, revelou algo bastante estranho. Um homem dizia ter visto duas criaturas que não eram humanas no quintal de sua casa. There's like an 8-foot person beside it, and another one is inside, and it has big eyes and looking at us, and it's still there. Okay, where is this on your property? In my backyard. I swear to God, this is not a joke. This is actually we're terrified of it. So there's two people or two subjects that are in your backyard? Correct, and they're very large. They're like 8 foot, 9 feet, 10 foot. I don't know. They look like aliens to us. Big eyes. They have big eyes, like I can't explain it. And big mouth. They're tiny eyes and they're not human. They're 100% they're not human. E logo depois que o objeto teria caído do céu. Neste áudio que você acabou de ouvir, o homem disse: tem uma pessoa de 2,5 metros e ao lado dele outra que tem olhos grandes e está olhando para nós e ainda está lá. A filmagem feita por este mesmo homem que você vê agora mostra realmente uma criatura humanoide que ora se levanta, depois se agacha, como se estivesse se escondendo. A atendente ainda perguntou se ele viu duas pessoas ou dois sujeitos no quintal. E o rapaz confirma, dizendo ainda que eles são muito grandes. Têm bocas e olhos grandes e brilhantes e que pareciam ser alienígenas. O rapaz termina a chamada dizendo que tem 100% de certeza de que não são humanos. 2 policiais responderam ao chamado e se dirigiram para a residência do rapaz. Chegando no local, outros vizinhos haviam se juntado para dar seu testemunho também. Uma família que vive em uma casa, em estilo rancho, teve uma visão muito mais próxima do objeto. 2 irmãos e seu pai estavam trabalhando em um veículo em seu quintal quando vislumbraram um objeto brilhante enquanto ele caía. Eles descreveram ter sentido uma onda de choque. Um deles até tentou se aproximar, mas sentiu-se paralisado e não conseguiu andar. A polícia então deu uma olhada no quintal, mas a filmagem não foi compartilhada com o público, por ter sido realizada dentro de uma propriedade privada. No entanto, eles não encontraram nada no local. O noticiário 8 News Now ainda está fazendo sua investigação jornalística usual, uma vez que, para canais de TV, esta é uma pauta que rende muita audiência. Alguns espectadores, inclusive, ligaram para a TV e falaram sobre uma SUV avistada na região onde provavelmente ocorreu a queda, e suspeitaram que o carro poderia estar levando o objeto que tenha caído. Bom, isso é muito duvidoso, tá? Uma vez que, como caiu, o objeto deveria estar muito quente para ser tocado. E menos ainda, né, ser levado por uma SUV. A polícia de Las Vegas encerrou o caso, mas podemos ter certeza de que saberemos de alguma coisa muito em breve. Outro avistamento notável nos Estados Unidos ocorreu em Phoenix, Arizona, em março de 1997, que virou até filme. 5, 6, 7 right. You guys ever seen anything like this before? That's one object. They zoom in on it. I'm zooming, Mom. Whoa. That's definitely not a plane. What do you think that was? I don't know. That was the Air Force, Dad. Well, I hope it was our Air Force. So this just goes to show that you
Dizem que nada menos que 20.000 pessoas testemunharam uma formação estranha de luzes no céu noturno, movendo-se de forma coordenada e sincronizada. Os relatos descreviam luzes laranjas brilhantes que pareciam estar ligadas umas às outras, criando uma espécie de padrão. Apesar dos esforços das autoridades para encontrar uma explicação convencional, o fenômeno permaneceu inexplicável, deixando muitos acreditando que testemunharam algo além da compreensão humana. Naquela época, primeiro alguns moradores de Las Vegas ligaram para o Centro Nacional de Relatos de UFOs, o NUFORC, relatando terem visto uma enorme nave passando silenciosamente pelo céu. Cerca de 30 minutos depois, os mesmos relatos foram ouvidos pelo pessoal da NUFORC, mas dessa vez eram habitantes da cidade de Phoenix, no Arizona, que fica a cerca de 400 quilômetros de distância de Vegas. No aeroporto da capital do Arizona, um piloto de avião avistou um objeto voador antes de decolar e relatou que via a torre de comando do aeroporto da cidade. Os operadores da torre confirmavam que também viam as luzes, mas o radar não detectava qualquer objeto. Conforme as horas se passavam, os telefones da NUFORC e das delegacias de polícia de Phoenix não paravam de tocar. Após a passagem da nave maior, que infelizmente não foi gravada em vídeo, mas há esta imagem relacionada a ela, 9 outros objetos luminosos deram seu ar da graça no céu noturno da cidade. Este, sim, foi gravado por várias pessoas. Só que, como diz o velho ditado, nem tudo que reluz é ouro, né? Num caso ocorrido em 2020 na cidade de Sendai, no norte do Japão, um objeto que até hoje continua sem identificação foi avistado por diversas pessoas e causou um grande alvoroço, inclusive entre as autoridades. Tratava-se de um grande globo branco e aparentemente possuía uma hélice. As imagens do enorme globo foram parar nas redes sociais e numa das postagens, o usuário perguntava o que seria aquela coisa branca que não se movia no céu. A Agência Meteorológica do Japão negou que tivesse enviado um balão meteorológico e que também não sabia a origem daquele objeto em questão. O governo enviou o helicóptero da polícia para averiguar o objeto mais de perto, mas ainda assim não conseguiram êxito. Alguém chegou a comentar que parecia haver placas solares no objeto. Um dos professores da Universidade de Kyushu sustentou que poderia se tratar de um balão espião, mas isso também não foi confirmado. Para resumir, o tal globo voador não identificado foi em direção ao Pacífico, onde não pôde mais ser rastreado. Tudo indica, no entanto, que este balão tenha sido uma experiência amadora que, se tivesse sido melhor investigada, poderia ter indicado o autor da façanha. Além desses casos específicos, houve uma série de avistamentos relatados em diferentes partes do mundo, incluindo o Brasil, México, Austrália e outros países. As descrições variam, mas muitos descreveram objetos voadores com características não compatíveis com aeronaves terrestres conhecidas. Alguns relatos, inclusive, mencionam movimentos erráticos e velocidades incríveis, enquanto outros mencionam uma tecnologia avançada que desafia nossa compreensão atual. Avistamentos de OVNIs no último ano causaram um impacto significativo na comunidade científica e no público em geral. Cada vez mais, especialistas têm se envolvido na investigação desses fenômenos, procurando por explicações além das possibilidades convencionais. A crescente disponibilidade de tecnologia como câmeras de alta resolução e sensores sofisticados tem permitido a coleta de evidências mais convincentes, o que levanta ainda mais questionamentos sobre a origem desses objetos misteriosos. O que aconteceu realmente em Phoenix parece ser uma história que sempre se repete. Lembram? Assim foi no Brasil, nos casos de Varginha e Colares, mas claro, esses dois últimos tiveram sequências muito mais intrigantes e os fatos se desenrolaram por dias. Em Phoenix, apesar dos registros da câmera do policial e do cidadão que teria filmado a criatura em seu quintal, as autoridades já deram por encerrado, mas estudiosos e também jornalistas continuam procurando por pistas que indiquem o que realmente aconteceu. Militares não foram envolvidos no caso, o que já gera uma suspeita de que tudo não passa de um grande engano. O tempo dirá, né? E as respostas virão. Agora eu pergunto, o que você pensa que tenha sido aquele clarão em Phoenix?
Pode realmente ter sido um acidente com uma nave extraterrestre? Para você, aquele ser filmado no quintal é mesmo real? Diz aí, vai. Deixa aí pra gente a sua opinião. Muito obrigado e até a próxima.